Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação de conversar com o simpático padre Ricardo Mazurek Ternovsky. Ele que é o pároco da Paróquia Santíssima Trindade Ucraniana do distrito de São Cristóvão, bairro São Brás, aqui de União Vitória. Meu caro, simpático Padre Ricardo, seja muito bem-vindo à CBN Entrevista. É uma alegria conversar com o senhor. Boa tarde, professor Aloísio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN. Alegria minha de estar aqui, a gente poder falar um pouco da minha caminhada vocacional, enfim, falar desse tempo tão bonito que estamos vivendo, que é o Natal, professor. Com certeza. Então, vamos trabalhar nesta linha, conhecendo um pouquinho o senhor e falar dessa data significativa para a humanidade, quando nós recebemos aquele que iria deixar um legado, mostrar o caminho do Pai e o verdadeiro papel daquele que veio para o mundo de ser um instrumento de transformação. Maravilha de Deus, professor. Vamos lá, então. Precisamos conhecer um pouquinho quem é o garoto Ricardo, onde nasceu, um pouquinho da sua família, depois o que realmente despertou o senhor para a vida religiosa, porque o senhor é uma pessoa dinâmica, sempre alegre, feliz com aquela opção que realmente escolheu. Não sei se Deus lhe chamou, ou o senhor foi até Deus, pediu a oportunidade. Vamos conhecer isso? Maravilha, professor. Eu sou nascido em Prudentópolis que tem assim algo de especial, que é considerada a Ucrânia brasileira, né? Então 80% da população descende de ucranianos. Todos da Chiliude? Todos na Chiliude. E evidentemente eu, Padre Ricardo, até quando garoto, ainda eu fui para a escola sem saber falar português, somente ucraniano, como algumas das muitas crianças de hoje. Meus pais, Rafael e Vitória, eu tenho mais 3 irmãos, Renato, Rodrigo e Ana Paula. Todos religiosos? Somente eu, o resto normal. O resto são normais. O senhor foi o escolhido, então? Fui alcançado. É interessante isso que o professor fala da escolha. Deus nos chama assim dos mais diversos modos, né? Então, eu sempre, quando ouço o testemunho de outros padres e religiosos, da sua escolha, de como Deus os chamou, eu sempre fico pensando no meu chamado, como foi. Então, eu basicamente não fui chamado diretamente por Deus. Eu creio que Deus se usou de pessoas para que eu pudesse descobrir a minha vocação. Determinados instrumentos para chegar. Para tal, né? Tenho um amigo meu, um dos melhores amigos, e amigo para estar junto, né? Porque daí em determinado momento esse amigo meu disse: eu vou para o seminário estudar para ser padre. Bom, o que eu fiz? Tentei convencê-lo do contrário. Falei, olha, não adianta, não. O senhor não endossou isso? Não, falei não. A gente, isso não é para nós. Por quê? Porque a gente tinha uma visão até errada ou do que é ser padre. Por exemplo, aquelas conversas nesse sentido, olha. Se você não se comportar, eu vou mandar você nos padres. Como castigo. Como castigo. Ou seja, seminário podia ser algo não tão bom. Ou parecia que o padre só reza, não faz mais nada. Puxa, é uma vida chata, né? A pessoa só vai ficar rezando e tal. Então não vou lá. Mas não tendo sucesso em convencer-lhe a não ir para o seminário, ele está indo. Falei, bom, eu vou junto. Mas nunca tinha saído de Prudentópolis, só ia para a cidade, ainda acompanhado da mãe e do pai. Você morava então no interior? No interior.
Como é que era o nome da... Linha Esperança. Olha, só o nome, Linha Esperança. Linha Esperança. Uma pessoa que ia de Linha Esperança, 15 quilômetros para a cidade, achava que era longe. Imagine vir para Maleta, que era um seminário menor. Já no caminho eu já me arrependi. Eu lembro que ali ali em Irati... Mas teve respaldo da família, dos vizinhos, dos amigos? Ou... Tive respaldo, mas aquele respaldo assim... Que ninguém acreditava. Olha, ele vai lá uma semana e os padres mandam embora. Socorrer as apostas. 2 semanas ele mesmo volta. Então, assim, foi uma aposta, né? Mas vindo para o seminário em Irati, estragou o carro. Bem no pedágio ficou o carro lá. Já é um sinal? Já é um sinal que devia estar voltando. Aí a gente... A concessionária levou o carro para uma oficina, o carro ficou lá, a gente pousou numa família lá em Irati, e aí já veio todo aquele sentimento, meu Deus, para onde eu estou indo, né? No outro dia, pelas 10 horas, nós chegamos no seminário. Até então não tinha falado nada, vim de mudo, Prudentópolis até a Maleta. Só observando. De família humilde. Aí chegando no seminário, a primeira coisa que eu avistei foi um menino, descobri depois que era seminarista, sentado num trator, numa tobá. Aí me interessou aquilo, eu perguntei, aí a primeira coisa que eu perguntei para a irmã que foi buscar a gente de quem é esse tratorzinho? Ela falou, esse tratorzinho é do seminário. Aqui todo mundo precisa aprender a dirigir o trator. Aí eu me animei, pensei, olha... foi o objeto motivador do seminário. Aí eu pensei, quando eu aprender a andar desse tratorzinho, que em casa não se tinha, eu volto para casa já com algo que aprendi, mas já vou embora, né? Já querendo explorar a estrutura religiosa. Nesse sentido, mas já com interesse. Aí, professor, o próximo passo era ter contato com o padre. O padre lá no interior era muito distante, assim, então a gente tinha contato com o padre na confissão, na primeira comunhão, alguma coisa assim, mas não poderia a possibilidade de conversar e tal. Nós ensaiados para falar com o padre, para manifestar, né, aquela vontade de ser padre, tudo ensaiado, chega lá, fala, né, Slava Jesus Christu, fala que veio para ser padre e tal. Bom, aí já bateu medo. Chegamos lá, deixamos as malinhas lá, tudo muito simples, né? Aí um seminarista falou, agora vocês vão conhecer o padre Sérgio, que é o reitor do seminário. Mas esperando o padre sentado, igual nós dois, nós vamos sentar, né? E Deus me livre, né? Quando vê, eles se dirigiram para fora do seminário e foram caminhando. Aí vimos que nós estávamos indo para a estrebaria. Então o padre estava lá. Mas até então, dentro do seu métier do dia a dia. Exatamente. Aí me chamou bastante a atenção. Nós chegamos lá, 7 vacas estacionadas, os seminaristas ordenhando lá, tirando leite, né? E o padre também, lá no canto. E brigando com as vacas. Pensei, puxa, isso é igual em casa, tá? Maior confusão aqui. Quando nós chegamos, a seminarista falou, chegaram os 2 novos seminaristas lá de Prudentópolis. O padre olhou para nós, assim, nós já, vamos fazer nossa apresentação. E ele olhou assim para nós e falou, vocês sabem tirar leite de vaca? Aí já me habituei àquela situação. E com o tempo, aí aprendi a dirigir o trator e tal. Aí eu fui observando o padre. Eu falei, meu Deus, esse padre, ele vai pescar. O padre joga truco. Aquele padre tomava cerveja. E ele é feliz, ele não fica só rezando. Aí Deus foi usando primeiro do meu amigo, depois de um trator, e depois tive a graça de ter o falecido hoje, o padre Sérgio,
que ele passou assim a vida tão normal do padre, que os padres não eram anjos. Aí isso foi me chamando a atenção. Aí em um ano, eu sempre fui muito decidido, eu creio assim que se coloca a mão no arado, não se olha para trás, então vai somente em frente. Tenho 13 anos já de padre. 13 anos. 13 anos. E aquelas senhorinhas, aqueles senhores assim, porque a culpa é da gente por ser muito elevado e tal. Aí na minha ordenação eu falo, não, vai ser padre, professor Aloysio. Não, mas não sei até quando aguenta. A aposta continua ainda. Passaram-se 13 anos, sou muito feliz por ser padre. Agradeço a Deus por esse chamado, agradeço por Deus ter me chamado, porque assim, professor, o chamado a ser padre sempre vem de Deus, não é uma coisa minha. Eu decidi ser padre, eu quero ser padre. Não, é Deus que escolhe. A gente diz sim, e Deus tem caminho. Tem o teu esforço pessoal, tem a tua liberdade, né? Agora, se você não for escolhido por Deus e chegar a ser padre, é difícil perseverar, porque é uma vocação, além de ser uma vocação, ela se exige um pouco mais. Aqui somente abrindo um parênteses, né, professor? Então as pessoas acham que, ou o seminarista, que quando ele se ordena, né, professor, ele vai ser somente padre e somente rezar. Aí você descobre que tem que ser psicólogo, tem que ser administrador, porque a paróquia tem que ser pai. Tudo isso vai se somando. Comunicador, então a gente descobre estes diversos modos de falar de Deus na sociedade. Isso é assim uma bênção. E o que chama a atenção, os meios pelo qual Deus realmente, sim, você vai passar por esse processo para realmente descobrir tua missão como um futuro religioso. Fantástico. Meu caro Padre Ricardo, sei que o senhor é muito bom de papo, mas depois esclarecedor em relação à sua vida, o seu chamado, enfim, um desafio qual o trator, a estrebaria, o colega e as apostas da comunidade, esse é Peralta, não vai ficar uma semana no seminário, está aí um baita de um padre, hoje comandando a paróquia Santíssima Trindade, aqui os ucranianos do distrito de São Cristóvão, São Brás. Eu vou lhe fazer o questionamento. O que dizer da família de Nazaré? Deus escolheu para Jesus uma família tão comum com a qual facilmente cada um de nós pode se identificar. Muitas vezes, quando nós falamos na família de Nazaré, a gente pensa ou tem a visão de que os anjos proveiam tudo, né? Não, a família de Nazaré precisou correr atrás, passar por dificuldades, buscar o sustento. Então você veja, professor, Jesus precisou trabalhar, né? Jesus precisou trabalhar, ajudar o seu pai José na missão de carpinteiro para prover o sustento da casa. Nossa Senhora precisou cuidar de São José e de Jesus. Então a família de Nazaré, ela é tão comum ou tão simples como as nossas famílias. Jesus quis ter um pai trabalhador braçal, humilde, né? E que recebeu, este pai que recebeu de Deus, nós concluindo o ano de São José, né, esse ano, que recebeu essa missão tão bonita de Deus de cuidar do que de mais precioso Deus tinha na terra, que é Jesus e Nossa Senhora, Maria Santíssima. Por isso, assim, quando a gente olha para a família de Nazaré, a gente aprende muito, né? A gente aprende muito. Que até em determinado tempo, Jesus foi, de alguma forma, desobediente aos pais, quando com 12 anos ficou no templo. Isso. Desafiando os doutores. Desafiando os doutores. Aí chega José e Maria, procuram Jesus, depois de perceberem a sua falta na caminhada, chegam lá e falam: olha, eu e meu pai estávamos preocupados com você, né?
Por que você fez isso conosco? Por que não avisou o que ficou aqui? Tal como nossos pais muitas vezes chamaram a atenção. Mas o importante é o que vem depois no Evangelho, que se diz que Jesus foi voltou com os seus pais, eles eram obedientes. Ou seja, Jesus precisou obedecer São José e Maria, como qualquer outra criança. Por isso, o Natal, ele assume assim essa dimensão tão divina, mas ao mesmo tempo tão humana. O que se celebra? Se celebra Deus que se inclina até nós, a humanidade, que se faz um de nós, que passa por tribulações, uma vida nada fácil. Às vezes a gente fala, minha vida está difícil, às vezes não dão certo, talvez aconteça isso só comigo. Não, para Jesus nascer, Jesus foi perseguido de morte, era um refugiado, precisava passar de lugar em lugar, praticamente teve uma vida cigana, digamos assim, quase que nômade, porque era perseguido de morte. Herodes, não entendendo o que é o rei, quem era o rei que chegava, que era um reino não que domina pelo poder e tudo mais, mas era um reino de serviço, Então, muito interessante. A família de Nazaré, a gente olhando para a nossa família, é a nossa família. Padre Ricardo, muito bem colocado, dessa família normal como na atualidade. As famílias de Nazaré nós temos hoje dando os mesmos passos, palmilhando exatamente esse caminho da santidade. Nos fale, Padre Ricardo, em relação ao nascimento do menino Jesus, o Salvador da humanidade, mas nos coloque sobre a ótica ucraniana, para que a gente possa fazer uma analogia em relação àquilo que nós conhecemos e como os senhores realmente colocam a vinda do Salvador. Por gentileza. Muito bem. A Igreja Católica Universal, ela respira com os dois pulmões o rito ocidental latino e os ritos orientais existentes no mundo. E o rito oriental da Igreja Católica Ucraniana, ele tem algumas peculiaridades na preparação para o Natal, na celebração do Natal. E são bastante ricas. Então, tem-se um diferencial, já que a nossa preparação ela um pouco mais longa que no rito latino. Nós temos 40 dias, justamente com a festa de São Felipe, a Pelépioca, que corresponde ao Advento no rito latino. Então é essa preparação para o Natal, através das orações na igreja, das novenas e tudo mais, inclusive do jejum também, Então se prepara para esse tempo tão rico de bênçãos. Mas no dia do Natal temos assim peculiaridades, cerimônias muito profundas. Primeiro que o Natal não é somente para os seres humanos, Então, não, a gente prepara a casa, a gente prepara o nosso espírito, o presépio mais bonito é o nosso coração para que Jesus possa nascer, mas se tem todo aquele cuidado também para com quem é do campo, com os animais, uma estrebaria, que esteja tudo pronto para que de alguma forma também, cachorro, gato, que eles também celebrem a alegria do Natal. Então, antigamente se tinha muito disso, se deixa tudo preparado, para que tudo aquilo que Deus dá e que está à nossa volta, todos os seres viventes de alguma forma celebrem com dignidade, Não é somente a família que senta em volta de uma mesa e que às vezes exagera um pouco na comemoração do aniversário de Jesus, No outro dia está com a cabeça igual um balaio, que beber um pouco demais ou algo nesse sentido, não. Mas que tudo em volta celebra esse Natal. Aí as celebrações litúrgicas muito ricas,
pós-Natal, que o Natal não é somente no dia 25, se prepara para o Natal e se vive o Natal pós. Então a gente vive até o Antes, durante e depois. Porque nós temos a saudação Christos Rogait, que é Cristo que nasceu, verdadeiramente nasceu, que marca esse tempo litúrgico até a festa de 2 de fevereiro, ou seja, aí com a bênção das velas se inicia uma outra caminhada, mas até então é Natal. Então não se limita somente à data do dia 25. Então, é isso que a gente diz, uma caminhada que se faz em preparação e uma caminhada que se segue. Então, por isso que é tão importante, como quando vem uma criança, a gente se alegra, nasce numa família, motivo de uma grande alegria, de uma criança tão santa e abençoada e que faz tanto por nós, que é Jesus. Vale a pena celebrar bem o Natal, né, professor? Muito bem. Interessante essa colocação em relação à preparação de tudo aquilo que existe no mundo. E aí me remete exatamente aos primeiros visitantes de Jesus, ainda na manjedoura. O que dizer desses primeiros visitantes, onde estão seres humanos, estão animais, veja bem o lugar onde ele nasceu. Por gentileza, vamos aproveitar fazendo um ganchinho naquilo que o senhor colocou. Justamente, bem colocado, professor, que nessa ótica que a gente já falou, de preparar todo o entorno, de cuidar dos animais e tudo mais, aonde Jesus nasceu. Então, falando dos primeiros visitantes, os reis magos, né, que não eram reis, se deu essa denominação depois, biblicamente não se fala em reis, eram magos, eram estudiosos, na verdade, das estrelas, seria hoje os astrônomos, digamos assim, e eles estudavam as estrelas e sabiam que onde parasse a estrela de Belém, lá estaria o rei da humanidade, que era Jesus. E justamente Herodes, sabendo que ia nascer, porque haviam profecias que ia nascer um rei, se incomodou com isso. Afinal, ele que reinava na época. Concorrência, né? Concorrência, então ia nascer um rei. Buscou o quê? Matar Jesus. Por isso que Jesus sofreu perseguição de morte. Então, os magos foram orientados por Herodes: quando vocês encontrarem o menino, eu quero ir prestar reverências lá. Então me avisem. Mas quando eles chegaram, prestaram as suas reverências, foram avisados em sonho por Deus que não deveriam retornar pelo mesmo caminho, porque Jesus corria perigo se eles falassem para Herodes onde estava o rei, que era um reinado mais de uma serviço, não de ser servido, né, professor? Muito bem. E aí vem a importância dos pastores, com todos os animais, com, enfim, uma estrebaria, aquela realmente essência, né, da natureza. O que dizer desses humildes pastores, mas com uma importância enorme, que vieram adorar o Salvador da humanidade? Olha, professor, Jesus veio para todos, mas mais ainda para os humildes e para os simples. Parece que Jesus, às vezes, Jesus fala mais pelas pessoas mais humildes e simples. Eu, cada vez mais, nesses 13 anos de padre, tenho constatado isso. Eu vim de uma família muito humilde, até hoje, né? Sou em tempo de passar por aqui, buzinar, gritar, né? Mostrar com a mão pelo... Então, os pastores, veja, Jesus depois se utilizou, toda a pregação envolta na realidade do povo. O pastor que cuida das ovelhas, o pastor que defende as ovelhas, o pastor que tem o carinho, que apacenta as ovelhas, que leva sabe onde tem uma boa água, uma boa pastagem. E deixa todo o rebanho para buscar a ovelha desgarrada. Nossa, que maravilha, hein? Quem não faria isso, né? Porque a ovelha desgarrada, por isso que a igreja hoje precisa mais do que nunca, e o Papa Francisco diz muito disso, de ir atrás, de ir buscar. Porque quem está longe do rebanho corre perigo, corre risco, está machucado, né? Sofre. Então que sejamos nós essas boas ovelhas, né, professor? Que às vezes a gente
mais cabrito, sabe como é? Cabrito não tem cerca, né? E daí dá um trabalho para Deus danado. Então a ovelha ela está sob os cuidados do pastor, está sob o olhar carinhoso, e às vezes a gente quer um pouco mais cabrito, né? Com certeza. E é um momento de reflexão, né? Vamos ser mais ovelhas, então. Muito bem. Padre Ricardo. Padre Ricardo, é muito prazeroso falar com o senhor. Em nome de toda a nossa equipe da CBN Vale do Iguaçu, agradecemos sua amável e importante participação e, por gentileza, deixe uma mensagem natalina com a bênção aos ouvintes da CBN. Estamos vivendo o Natal, estamos também nos preparando à porta de um ano novo. Então que o menino Deus possa renovar em nós os mais bonitos sentimentos, possa fazer renascer os nossos sonhos, as nossas esperanças. Não passamos por momentos fáceis nesses últimos tempos, mas um Natal, sempre a festa mais bonita do ano, que creio que para todos nós, tem essa magia de despertar muitos sonhos, de renovar as esperanças, de seguir em frente. Então, que Deus abençoe a todos vocês, né? Que Deus ilumine os vossos passos, que o menino Deus possa, de fato, inspirar a gente a se renovar, a crescer e a buscar o Senhor cada vez mais. Nechai Gospodь Bog вас благословит, nechai Gospodь Bog prosvite vaše життя. Que Deus vos abençoe e ilumine as vossas vidas. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Desejamos aos nossos ouvintes um feliz e santo Natal. Que o Cristo venha nascer em cada coração de vocês. E CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem, às 14h30, com mais um convidado. Feliz Natal! Até lá!